Muito boa noite para todo mundo, boas-vindas para vocês que estão chegando à Casa Espírita Expandida aqui, a Casa da Cultura Espírita de Linda Amorim. Estou arrumando aqui o negócio, estava fora do lugar, mas vamos colocando tudo da maneira como a gente pode. Nesse momento de Casa Espírita Expandida, vamos nos conectando com a cúpula espiritual da Casa da Cultura Espírita de Linda Amorim, e também vamos chegando, vamos colocando à disposição, nos colocando com condições para realizarmos a nossa palestra de hoje à noite. Para o bem e para o mal, vocês vão ter que me aturar até o final da nossa transmissão. E vamos falar sobre esse tema muito interessante, né? Tem psicose, tem muita coisa em termos de história da humanidade para a gente trabalhar, e espero que a gente possa corresponder às expectativas. E lembrando que for chegando, deixa o seu joinha esperto, deixa o seu coraçãozinho aqui no Facebook, para a gente vencer as barreiras impostas pelos algoritmos e a gente conseguir alcançar outras pessoas que, de repente, também queiram conhecer a nossa querida doutrina. Então, vamos saudando Kátia Jalk, Suzana Pedrosa, Luiz William Gregory, Cristiane Riat, Carmen Marques, Malu Azevedo, Natália Presotti, Cláudia Serenário, Angélica Serenário, Riva Pereira, todo mundo que for chegando vai se colocando à disposição, vai se sentindo à vontade para que a gente possa realizar esse estudo da melhor maneira possível, para que a gente possa fazer também o melhor nesse momento em que estamos juntos. Bom, nós vamos começar lendo uma página no livro Sugestões Oportunas, de Carlos Torres Pastorino. Temos boa noite, Daisy Rossi, bem-vinda também. Nós temos uma coincidência que na hora eu não prestei atenção, que nós temos um bairro em Teresópolis chamado Alto, mas esse caso aí não é no Alto em Teresópolis não, tá, gente? É no Alto, e a gente vai entender por quê. Vamos lá. Solta o espírito para que ele voe pelos espaços, em busca da luz que ilumina o mundo. No alto, a luz. No alto, a paz. No alto, a música das esferas sublimes que balsamizam as dores e confortam os corações. Eleva tua mente às regiões da beleza infinita, diante da qual a matéria são trevas densas e opacas a cortar a visão. Solta teu coração das criaturas materiais, para que, liberto da ilusão das formas transitórias, possas afinar-te com a beleza excelsa e sem forma do espírito lúcido que de si irradia luz, perfume e amor. Liberta as asas que te estão presas à lama do chão da terra pegajosa, para que teu espírito se livre altaneiro, onde o eu puro e o sublime são as vestes imaculadas dos espíritos superiores. Volta à tua vibração de amor espiritual para que a tua sintonização receba os eflúvios que atravessam teu ser, enobrecendo-o e erguendo-o aos cimos da montanha solitária do amor crucificado, que se traduz em dor e renúncia. Solta, liberta, voa! E tudo que o universo produz de belo e grandioso será alimento para teu coração, inspiração para tua mente, luz para teus olhos, música para os teus ouvidos e refrigério em tua solidão. Então, amados, vamos dar início a mais uma reunião, elevando nossos pensamentos, e vamos também, agora, neste momento, nos colocar à disposição para receber esse momento de luz e paz em nossos corações. Gratidão, Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome, a fim de podermos escutar as Tuas palavras, refletir sobre elas, debatê-las e procurar maneiras de colocá-las em prática no nosso cotidiano. Agradecemos a presença de todo mundo e, neste momento, vamos nos conectar com a cúpula espiritual da Casa da Cultura Espírita de Linda Amorim, a fim de envolver
todo os mundos que está aqui presente, e também a psicosfera, todo o ambiente espiritual dos nossos lares, dos nossos ambientes, envolvendo principalmente aqueles irmãozinhos, aquelas irmãzinhas doentes, e também aqueles que estão desencarnando em condições não muito felizes e até um pouco sofridas, como as 3.000 que desencarnaram no dia de hoje. Pedimos também que envolva nossos irmãozinhos do Passa Domicílio, que neste momento se encontram afastados do nosso contato físico, mas a quem envolvemos com nossas vibrações, fornecendo esse passe à distância, essa forma de envolvê-los com nossas preces, com nossos corações, a fim de que recebam essas bênçãos, esses eflúvios positivos e saudáveis, para que consigam continuar a sua jornada terrena com mais força e serenidade. Da mesma forma, todos os que estão internados ou em condições difíceis de saúde também sejam envolvidos neste momento. E como doamos neste momento, por meio das nossas preces e por meio da nossa vibração, também recebemos eflúvios positivos por meio de um passe espiritual que nossos irmãos superiores nos transmitem neste momento, em que nos colocamos à disposição e com esse contato com a cúpula espiritual da Casa da Cultura Espírita de Lino Morim. E neste momento eu também peço para que possa realizar este estudo de forma que fique compreensível e que consigamos também, com coração e mente abertas, escutá-las e tentar aproveitar as lições para o nosso cotidiano. Dessa forma, vamos encerrar essa prece e pedimos autorização para dar início a mais uma reunião nesta casa. Que assim seja. Então, gratidão à presença de todo mundo. Então, vamos agora passar para nosso estudo. Lembrando que aqui nós estamos falando alternativamente aqui de Evangelho segundo o Espiritismo e também de Livro dos Espíritos, que é o nosso estudo da noite de hoje. E a gente está encerrando, é um momento muito especial do nosso estudo, porque a gente está encerrando um ciclo no nosso estudo do Livro dos Espíritos. Lembrando que ele tem essa divisão, conforme vocês estão vendo aí. Quem de repente não conhece, quem de repente está conhecendo agora, é sempre importante lembrar que o Livro dos Espíritos é dividido. A base de toda a doutrina espírita é dividida em introdução, itens 1 a 17, prolegômenos, que é um prefácio escrito pelos espíritos, a primeira parte, que envolve as causas primeiras, que são 4 capítulos, perguntas 1 a 75, segunda parte, do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, são 11 capítulos, que envolve as perguntas 76 a 613, terceira parte, que envolve as leis morais, são 11 capítulos também, envolvendo as perguntas 614 e 919, ou seja, desde 614 até 919. A quarta parte, envolvendo esperanças e consolações, são apenas 2 capítulos, as perguntas 920 a 1019, e as conclusões, que envolvem os itens 1 a 9. E na segunda parte, nós já estudamos o primeiro capítulo dos Espíritos, o segundo da encarnação dos Espíritos, o terceiro da volta dos Espíritos extinto à vida corporal à vida espiritual, o quarto da pluralidade das existências, o quinto, considerações sobre a pluralidade das existências, o sexto, da vida espírita, o sétimo, a volta do espírito à vida corporal, o oitavo, da emancipação da alma, o nono, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, o 10º, das ocupações e missões dos espíritos, e hoje vamos encerrar o 11º capítulo dos 3 reinos, que é o nosso objetivo de a gente estudar na noite de hoje. E dentro desse capítulo nós já estudamos os minerais e as plantas, os animais e o homem, e hoje vamos estudar esse tema, no mínimo curioso para muita gente, que é a metempsicose. Esse assunto realmente é bastante intrigante, porque uma das maiores preocupações da humanidade ao longo da história foi
e das diversas culturas que já conhecemos e que muito provavelmente também já passamos por essas fileiras por meio de encarnações anteriores, envolve esse tema que eu vou chamar de transmigração das almas, e tem como base a Wikipédia, o site conceitos.com e revistas acadêmicas que trazem também esses temas também muito relacionados, dentre eles esse nomezinho bonitinho aí, palingenesia, ou seja, algo que, de repente, se vocês quiserem colocar o nome do filho, da filha de vocês, também é bonitinho aí, tem medo, tem psicose, tem nada a ver com psicose, tá, gente? Tem a ver com esse tema que é bastante importante e que ganhou muitas variadas interpretações ao longo da história. E aí a gente começa falando sobre a transmigração, falando que é uma doutrina filosófica de origem indiana, transportada para o Egito, de onde mais tarde Pitágoras importou para a Grécia. Os discípulos de Pitágoras ensinavam ser possível uma mesma alma, depois de um período mais ou menos longo, no império dos mortos, como eles chamavam, voltar a animar outros corpos de homens ou de animais, na visão deles, até que transcorresse o tempo de sua purificação e pudesse retornar à fonte da vida, o que não deixa de guardar aí uma semelhança com o chamado panteísmo, como a gente costuma trabalhar e que Kardec nos esclareceu logo na introdução de Livro dos Espíritos. De acordo com a tradição espiritualista esotérica, uma alma pode vir a ser condenada a passar a reencarnar em corpos animais subhumanos, caso se demonize. É a informação conforme está na Wikipédia. Já a metempsicose seria o termo genérico para a transmigração ou teoria da transmigração da alma de um corpo para o outro, seja este do mesmo tipo de ser vivo ou não, ou seja, até para ser não vivo teríamos essa transmigração. Mas, de qualquer forma, também envolve a possibilidade de a alma humana encarnar em animais ou vegetais, como a gente costuma também falar. E essa crença, segundo o que está na Wikipédia, é difundida na pré-história, na antiguidade, sendo encontrada entre egípcios, gregos, romanos, chineses e indianos. E, no caso, entre budistas tibetanos, essa migração seria possível, embora muito rara. E, segundo o que está escrito voltamos? Eu acho que só não voltou a minha. Oh. Estou ao vivo? Por favor, confirme para mim. Estou tendo problemas de conexão aqui. Eu vou tentar fazer um jogo que eu fiz ontem numa outra live. Deixa eu ver aqui, que pelo jeito não vamos ter outra questão. Voltei? Ótimo. É aquele negócio, gente, quando a gente acha que vai dar. Tem uma frase que diz que nada vai dar certo. É a lei de Murphy, acontece. Ontem eu tive problemas de conexão, hoje estou tendo problemas também. Mas vamos voltar aqui com a transmissão, porque esse é um slide, fica mais difícil para a gente acompanhar. Mas vamos lá, vamos ver se tudo volta ao normal. Obrigado para quem está acompanhando. Eu fui para o 4G aqui pela internet, mas não voltei ainda pelo. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui para a transmissão da tela. Voltamos, ótimo, obrigado para todo mundo que está acompanhando aqui e deu a sinalização de que estava tudo ok. Então vamos continuar aqui, lembrando que, inclusive dentro das Américas, os esquimós também são povos que também têm essa filosofia, essa crença, e nós já temos a certeza da metempsicose também.
O Wikipédia também menciona um caso interessante de Tomás de Aquino, que na sua Suma contra os Gentios, descreve uma crítica contra a teoria da metempsicose, a partir da demonstração que a alma dos animais racionais é diferente da alma dos animais brutos. E lembrando que, nesse caso, ainda temos o agravante, que a igreja não aceita a reencarnação, né? Então, na verdade, a coisa é um pouco mais séria do que simplesmente aceitar ou não. E numa revista acadêmica, Paulo Freire Cavalcante e Maria Lúcia Abaurre Neire disse que este conceito de renascimento após a morte pode ser identificado em diversas culturas e em vários períodos da história da humanidade. E ele cita o Antigo Egito, a Grécia, apresentando-se destacadamente numa filosofia chamada Orfismo, em algumas tradições judaicas, especialmente na Kabbalah, então não é todo judeu que aceita a reencarnação, e também no druidismo. Lembrando que Kardec estudou o espiritismo entre os druidas na edição, se não me engano, de abril de 1858 da Revista Espírita. No Oriente, esses autores destacam o budismo, o jainismo, o confucionismo, o taoísmo e o hinduísmo. E, é claro, eles mencionam o espiritismo e também o Hare Krishna, a teosofia, a cientologia, a Igreja Católica Liberal, que eu não conheço, a fé Bahá'í, a Seixonoye, o Rosacrucianismo, a Associação Gnóstica de Estudos Antropológicos e Culturais da Arte e Ciência, o movimento New Age, a religião de Deus, que é a religião da boa vontade, a eubiose, que é um nome que foi adotado agora por uma corrente teosófica, o Santo Daime, a Umbanda, a União do Vegetal e o Vale do Amanhecer. Todos eles aceitam a transmigração das almas ou a reencarnação, ou como dermos algum nome qualquer, mas é a pluralidade das existências, basicamente. E aí a gente parte um pouco para os gregos, depois vai falar um pouquinho do hinduísmo, que tem uma proposta também bem interessante. Para Pitágoras de Samos e seus seguidores, a alma dos homens se encontra aprisionada em um corpo. Depois da morte física, a alma é reencarnada em um outro corpo de maneira sucessiva com o fim de purificar-se. Segundo Platão, e é por isso que Kardec coloca o Platão lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, juntamente com Sócrates, seu antecessor, o seu mentor intelectual, o homem é formado por alma e corpo, sendo que a alma é imortal e o corpo não. Por outro lado, nossa alma tem a possibilidade de recordar vidas anteriores, que é uma coisa que hoje a gente chama de teoria de vidas passadas, mas que a princípio também podemos ter recordações espontâneas, seja durante o estado de vigília, no momento que a gente chama de déjà vu, seja também no momento de um sonho, em que muitas vezes somos transportados para um outro momento da nossa memória. E eles mencionam, aqui eu vou dizer também um estudo de Miguel Spinelli, publicado em 2013, falando que quem trouxe esse tema também foi Heródoto, não é o da CBN, mas é o Heródoto filósofo, que esteve encarnado entre 480 e 420 a.C., que atribuiu aos egípcios o princípio da crença na imortalidade da alma, e é também a teoria da migração das almas de corpos para corpos, o que poderia acontecer dentro de uma circularidade feito um evento evolutivo, no sentido de um movimento progressivo e regular, uma espécie de vem e vai de tempos em tempos. E foi justamente com Heródoto que veio essa afirmação de que a alma é imortal, depois adotada por Platão. Enfim, tudo se encadeia nessa vivência. Indo para um outro filósofo chamado Heráclito, que disse que a alma é imortal, e assim que ela deixa o seu refúgio, retorna à alma do todo e junta-se aos seus semelhantes, reintegra-se com os que ela detém uma gênese comum. Daí que a alma, para Heráclito, assim como os demais, pois seria expressão do princípio vital. Então, aqui se explica aquela confusão que tem na segunda parte da introdução de O Livro dos Espíritos, quando Kardec esclarece e as confusões que existem com relação à palavra alma. E daí ele define como princípio vital, no Livro dos Espíritos ele ainda chama de fluido vital, outro ele chama de fluido cósmico universal,
e o outro que é a alma, que é a nossa individualidade. Então, ele separa esses três, procurando esclarecer que na doutrina espírita a alma é essa individualidade que sobrevive à morte do corpo físico, ou, como definem os próprios espíritos, o princípio inteligente do universo. Indo para um outro filósofo, que é o Sérgio Honorato, que aí já envolve na questão da definição do que seria a metempsicose, que a partir dali Pitágoras, que já mencionamos aqui, disse que não seria metempsicose, mas seria a palingenesia, e que esse era o termo mais adotado para a época. Nas vezes em que a referência comparece em Platão, restringe-se apenas à fórmula atribuída a Pitágoras, que seria a palingenesai, um negócio assim, que em geral traduzida como nascer de novo. Isso é considerado impróprio porque a alma é justamente a expressão do que é imortal e eterno, ou seja, do que não nasce. E justo porque não nasce, não participa do ciclo da morte, ou seja, só morre o corpo físico e não a alma. Quer dizer, se a alma é o que não morre, por suposto, não é o que nasce de novo, mas apenas o que se desloca ou transmigra de um corpo para outro, a ponto de ser expressão da causa ou do princípio natural da geração, ou seja, a alma seria a causa do nascimento, da encarnação. Instalada em um corpo, ela, por assim dizer, oportuniza o corpo o móvel, ou melhor, a condição especificadora do gerar, isto é, de se colocar, imergir no processo de nascer, do crescer e do perecer, em dependência do qual o que é dado existir se realiza, cumpre um ciclo de vida e morte no mundo, ou seja, é esse ciclo das reencarnações, da pluralidade das existências. E outra coisa que ele coloca aqui, que ele se supor que o conceito de palingenesia vinculava-se a uma crença antiga. Na medida que Platão fazia de referência a esse conceito, parece da fórmula do nascer de novo, fica saliente que não é só a tese da imortalidade da alma que vinha de longe, como também a própria concepção de palingênese, que era antiga também e já estava consolidada na cultura grega. E Platão faz questão de redimensioná-la em dependência de suas teorias. E mais tarde é que passou a se usar o conceito de metempsicose e o conceito de palingenesia ficou esquecido. Para concluir esse passeio pela cultura grega, submergida na cronologia do tempo, a alma é o que guarda em si mesma a memória do vivido, ou seja, as lembranças que nós vivenciamos aqui não se perdem. De maneira que suas migrações de corpo para corpo levam consigo todo o patrimônio, o depósito mnemônico, ou seja, da memória, que inevitavelmente se manifesta no corpo de sua momentânea e ocasional existência. E é interessante que, se a gente parar para observar, a alma carrega a memória e não o corpo físico. Então, eles já tinham noção disso também. Devido à sua imortalidade, a alma conserva, quer após a morte do corpo no qual habitava, quer no corpo em que atualmente vai habitar, lembranças do ser e do viver. Então, a princípio, essa lembrança não desaparece. Em termos de Grécia, é basicamente o que tínhamos para falar. Já no caso do hinduísmo, que é uma coisa que eu acho que é bem interessante para a gente trazer também, tem muita semelhança em alguns pontos, nós temos o conceito da chamada roda do Sansara. Pouca gente sabe, mas Sansara significa perambulação. E numa tradução pouco mais clara, seria o fluxo incessante de renascimentos através dos mundos. A maioria das tradições filosóficas da Índia, de acordo com a Wikipédia, incluindo hinduísmo, budismo e jainismo, o ciclo de morte e renascimento é encarado como um fato natural. Esses sistemas diferem, no entanto, da terminologia com que descreve o processo na forma como interpretam. A maioria das tradições observa o samsara de forma negativa, uma condição a ser superada. Nesse ponto, a gente pode fazer uma semelhança, ou mostrar que é uma semelhança com a doutrina espírita, porque a gente tem também o conceito de erraticidade. A erraticidade nada mais é que o período entre as encarnações,
que enquanto nós tivermos necessidade de encarnar, nós estaremos reencarnando. Quando alcançamos o estágio de espíritos puros, deixamos de lado as necessidades de encarnar. Ficamos apenas atuando como espíritos e encarnamos apenas em condições especiais, como foi o caso do nosso amado Mestre Jesus, governador do planeta, conforme informações que nós temos. Segundo o hinduísmo e outras doutrinas orientais, a alma humana viaja por várias dimensões do universo. Depois desta viagem por diferentes manifestações físicas, a alma alcança a sua realidade humana. Em cada forma de vida, o Dharma, na concepção deles, de cada ser atua fazendo o bem ou o mal. Consequentemente, a alma adquire um karma em sua vida futura. Mas vamos entender melhor a partir, de novo, do texto do Paulo Ferreira Cavalcante, da Maria Lúcia Abal-Reguineri, que trata do Bhagavad Gita, basicamente para a gente fazer aqui a nossa visão, porque esses conceitos já estavam circulando, é importante que a gente entenda também algumas questões importantes. O Bhagavad Gita narra um momento crítico da epopeia imensa chamada Mahabharata. O pessoal só lê muito Bhagavad Gita, mas o Mahabharata é imenso, tem diversos livros mesmo. Trata da iminência do conflito entre Kauravas e Pandavas, que são dois grupos dentro desse ambiente. Duryodhana, líder dos Kauravas, escolheu ficar com todo o exército de Krishna e Arjuna, que optou por ficar com Krishna como seu quadrigário, como seu orientador. E é interessante que o Guilherme faz uma análise muito interessante dentro desses simbolismos que há no Bhagavad Gita. É importante lembrar que a imagem da carruagem citada no texto constitui uma importante metáfora. Conduzir a carruagem era a alegoria da própria condução dos sentidos, que são simbolizados como cavalos do corpo, que é a carruagem, através da razão, que são as rédeas. Mas, em última instância, o condutor da carruagem, que é a mente, deveria estar em sintonia com o proprietário desta, que é a própria Atman, ou alma, como nós colocaríamos. Assim, com todo esse referencial simbólico associado à carruagem na cultura indiana no período, Krishna torna-se o condutor, o auriga de Arjuna. A condução da biga ou carruagem, então, pode ser entendida como uma alegoria da própria condição de Krishna, amigo e mestre de Arjuna, que se revela como condutor do espírito humano, simbolizado pelo próprio Arjuna. Então, esse momento de conscientização de que nós somos também donos da nossa própria razão, mas conduzidos por algo maior. E essa conexão que a gente tem que estabelecer com os nossos espíritos mais elevados. No momento que deveria começar a batalha, Arjuna paralisa e, com receio, decide não lutar, porque amigos, parentes e mestres seus estavam no outro lado do campo de batalha. Então, Krishna, vendo essa indecisão, decide ensinar o Dharma, a doutrina suprema, que extingue a ilusão e a ignorância. No texto está escrito assim, no Bhagavad Gita, vou acertar esse nome algum dia. A alma não tem nascimento, ela é eterna, perpétua, primordial. E que nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem tu, nem todos esses reis, e no futuro nenhum de nós deixará de existir. De acordo com essa teoria, a alma sempre existiu, ela não tem início, nem fim. Essa é outra diferença que tem em relação à doutrina espírita, já que os espíritos esclarecem que Deus nos criou simples e ignorantes. Nós estamos num patamar aqui no meio do caminho, e nós temos muito a viver pela frente, mas também vivemos muita coisa lá para trás. E outra coisa que é interessante, que é colocada, que nós podemos colocar como ponto de apoio, é que saiba que aquilo que penetra o corpo inteiro é indestrutível. Ninguém é capaz de destruir a alma imperecível. Também é um texto dentro do Bhagavad Gita. O que prende a alma na roda do samsara, que é essa coisa da perambulação. No livro Hinduísmo, Lúcio Valério esclarece que estas influências são causadas pelos gunas, cordas ou modos da natureza material. Eles são as três polaridades ou qualidades básicas constitutivas da natureza material,
também uma semelhança com a doutrina espírita. Quanto mais a gente está arraigado à matéria, mais difícil é o processo de nos desprendermos da nossa vivência, da nossa encarnação, até mesmo a gente estar consciente do que a gente está desencarnando. Mas voltando para a teoria aqui colocada, os gunas são rajas, paixão, atividade ou expansão. Segundo, tem o tamas, ignorância, inação ou escuridão. E sattva, bondade, harmonia ou luz. O sattva, que é bondade, harmonia ou luz, conduz para cima. Os rajas, que é a ignorância, inação e escuridão, mantém a gente no meio. Aliás, perdão, paixão, atividade e expansão mantém a gente no meio. E o tamas, que é a ignorância, inação e escuridão, leva para baixo. E é justamente nesse ponto que o espiritismo diverge do hinduísmo, porque também entra num outro ponto, que esse tema é que ajuda a entender a crença de que os espíritos podem encarnar em animais ou vegetais. O futuro do nascimento da alma, segundo o Bhagavad Gita, está relacionado ao apego aos gunas. Quando alguém morre de modo paixão, rajas, nasce entre os que se ocupam em atividades fruitivas, ou seja, nasce fazendo determinadas atividades mais voltadas para a matéria. E quando morre do modo da ignorância ou tamas, aquilo que a gente fala da ignorância, nasce no reino animal. Ou seja, não é qualquer situação, não é qualquer ser que reencarnaria no reino animal. Mas o hinduísmo não considera isso um retrocesso, mas apenas consequência das ações do indivíduo durante a sua vida. Então, é essa explicação que a gente tem dentro da cultura hindu para a reencarnação em animais. E é claro que a doutrina espírita, por ser uma doutrina própria, discorda, pois ela tem uma outra visão. Para a gente fechar esse passeio pelas culturas diferentes do espiritismo, temos o caso também da reencarnação do Dalai Lama. O líder espiritual dos tibetanos não é simplesmente um monge budista que vive segundo os princípios espirituais. Na verdade, é um professor reencarnado que descende de uma longa linhagem de homens com grande sabedoria. Na cultura tibetana, desde o século XV, pode-se dizer que existiram 13 grandes mestres e que todos tiveram o título de Dalai Lama. Segundo a doutrina do budismo tibetano, os lamas podem escolher se vão ou não reencarnar e ainda em quem e quando. Ou seja, eles têm maior liberdade para encarnar do que nós, que obedecemos a uma lei dentro da reencarnação, conforme nós já conversamos. E aí a gente entra propriamente, depois desse preâmbulo gigante, no livro dos Espíritos, que basicamente são 3 questões que a gente vai trabalhar para encerrar esse capítulo e essa parte que a gente trata dos fenômenos envolvendo o espírito e que também a intervenção do espírito no mundo corporal. Então a gente começa com a questão 611, que traz para a gente a evolução do princípio espiritual. Os espíritos respondem a Kardec, esclarecendo sobre a questão da metempsicose, conforme a gente entende que permitiria a encarnação em animais ou plantas, dizendo que 2 coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas, flores e frutos no germe informe e que se contém na semente de onde ela surge? Não é à toa que Jesus utiliza aquele simbolismo da fé no grão de mostarda. Quem conhece sabe que o grão de mostarda é muito pequeno. É um negócio que é muito menor que aquele. Lembra do professor Raimundo, do salário O? Lembra do salário pequenininho? Então, é menor do que aquilo. E se torna uma coisa gigante, que é a planta de mostarda. Basta vocês darem um Google aí que vocês... perdão, utilizar aí o mecanismo de busca para vocês verem o tamanho que fica a mostarda. Aí, olha o que os espíritos continuam. Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período humano, ou seja, temos um período aqui que nós não éramos humanos, éramos o que André Luiz chama de princípio espiritual, éramos alguma coisa, mas que não propriamente o princípio inteligente do universo. Estávamos ainda aprendendo por meio dos instintos, desenvolver outras habilidades para termos a capacidade e a graça de desenvolver a nossa inteligência.
já não guarda relação com seu estado primitivo, já não é as almas dos animais, como a árvore já não é a semente. É da mesma forma que a gente olha como a criança que a gente recebe, a gente não imagina o adulto que será. Como a gente também olha, como a gente já está com uma certa idade, olha para a criança, nossa foto de criança já está até bonitinho, nossa, que criança fofinha que eu era. Ou então acha aquela pessoa que está vendo assim, ai, que criança horrorosa que eu fui. Mas, de qualquer forma, isso tudo é parte dessa evolução espiritual em que nós estamos envolvidos. E aí continuam os espíritos. De animal só há no homem o corpo, e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Esse ponto aqui já dá prazo para a gente conversar bastante, porque afinal, essa questão do corpo nos mostra que essa é a única conexão que a gente tem ainda com os animais. Por sermos espíritos, princípio inteligente do universo, nós já temos condições de fazer muita coisa. Não é à toa que somos co-criadores. E a encarnação é exatamente para a gente desenvolver essas habilidades. E aí a gente volta para essa questão, que as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação são inerentes à matéria. E a gente lembra lá daquele ensinamento hindu da nossa dificuldade que muitas vezes nós temos de nos libertarmos dessas paixões. Isso é uma das coisas que a gente precisa aproveitar e a gente precisa saber lidar também para que a gente não fique tão preso à matéria ainda na nossa encarnação. Nós estamos encarnados exatamente para a gente se desvencilhar dessas situações. E, por algum motivo, a pedagogia divina nos coloca exatamente frente a frente às situações para que a gente possa adquirir o equilíbrio e não se conectar tanto à matéria a ponto de nos mantermos presos a ela. E aí vem as nossas dificuldades, pois nós ainda não estamos tão educados, mas as religiões e toda a parte espiritualizante que existe no planeta está aqui exatamente para nos desprendermos disso. Por isso que as religiões muitas vezes cometem até alguns equívocos e até uns exageros com relação a como lidar com as nossas dificuldades e também alguns vícios que muitas vezes adquirimos, porque nós temos a tendência ao exagero. E esse exagero está no instinto de conservação, que é algo que, inclusive, Kardec vai explorar muito bem no livro A Gênese, que ele explora muito bem a origem do mal a partir desse exagero, muitas vezes, que nós temos no instinto de conservação, que aí a gente exagera no orgulho, a gente exagera no egoísmo, a gente quer tudo para nós. E a gente vê, desculpe o termo, a desgraça que o mundo está, exatamente porque nós interferimos muito no equilíbrio, porque nós queremos olhar muito para nós mesmos, cada um de nós, e não olhamos para o todo, para o coletivo. E é por isso que nós temos esse desprendimento como um dos temas, um dos tópicos necessários para a nossa mudança de patamar, para a nossa evolução espiritual. E aí, para fechar, a questão 611. Não se pode, pois, dizer que tal homem é encarnação do espírito de tal animal. Então, é por isso que a gente não pode dizer que, por exemplo, eu, apesar de gostar muito de gato, que eu sou a encarnação de um gato, ou que eu vou reencarnar num gato, ou coisa assim. Isso é simplesmente algo que a gente vai se desprender. Eu posso admirar, posso até ter uma paixão, posso até fazer uma conexão, como, por exemplo, o horóscopo chinês faz muita conexão com alguns animais, mas para por aí. Não é por aí que a banda toca. Não temos conexão direta. Inclusive, essa passagem de um reino anterior aos seres humanos ao reino atual em que nós estamos é algo que também ainda não temos esclarecimento, muito provavelmente porque não nos falta não somente conhecimento intelectual, como também nos falta moralidade para entender todo esse trajeto. Portanto, seja menos, vamos procurar evoluir com a nossa condição e vamos procurar também superar essas questões com toda a do nosso esforço. Passando agora para a questão 612, temos uma informação extremamente essencial, que é também um dos pontos que nos diferenciam do hinduísmo, que disse que Kardec é muito direto na pergunta, se encarnar num animal um espírito que animou o corpo de um homem. Ou seja, se é possível um espírito humano encarnar num corpo de um animal.
E a gente viu que tem várias teorias que, mesmo em condições especiais, abrem essa possibilidade. E o que os espíritos respondem é que seria retrogradar. E o espírito não retrograda. Nós apenas evoluímos, nós apenas progredimos. Então é por isso que, nesse caso, não se aceita dentro da doutrina espírita a metempsicose, porque ela está completamente em desacordo com essa visão, porque consideramos que encarnar de um corpo de animal ou de vegetal seria uma retrogradação. Não que o nosso cãozinho, nossa plantinha, o vírus, a bactéria, o protozoário, o fungo, não fossem seres indignos. Só que existem constituições que não permitem o nosso livre-arbítrio, não permitem a nossa inteligência. Então, por isso, não tem a menor condição de encarnarmos nessas condições. E é por isso que a gente lembra da questão 118 de O Livro dos Espíritos, voltando, que já estudamos há muito tempo atrás, que é justamente perguntando se os espíritos podem degenerar. E aí os espíritos respondem a Kardec. À medida que avançam, compreendam o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. E aí é um ponto interessante que muitas vezes a gente vê que a gente fica ali, a gente consegue vencer um negócio, um problema mental, daqui a pouco ele volta. Um viciozinho, por exemplo, arrancar a unha, arrancar a pele. Então a gente fica ali às vezes parado. A gente às vezes faz um esforço, estou livre disso, daqui a pouco estou lá de novo, né? Mastigando unha. Isso daí é uma coisa que a gente não venceu. Da mesma forma que um espírito que cometeu um assassinato, se esforçou, mas depois volta a cometer assassinato, significa que ele permaneceu estacionado. Se ele cometeu algo ainda mais grave, significa que ele não significa também que ele retrocedeu. Significa que ele ainda não venceu aquela dificuldade. Por isso que quando a gente fala dos tratamentos de alcoólatras ou pessoas ligadas a narcóticos, estão sempre sob vigilância e têm que manter sob disciplina, porque eles estão estacionados ainda naquele patamar e eles precisam estar vigilantes. Somente considerar ser vencido quando eles conseguirem estar em condições de estar em outro patamar. Se o pensamento vem voltado para esse vício, é porque ele ainda não foi vencido. E é importante, da nossa parte, a gente ter um cuidado para não acharmos que ali nós estamos tendo um retrocesso. Não retrocedemos nunca, somente evoluímos. Por fim, questão 613. A metempsicose como intuição da pluralidade das existências. É uma conclusão que Kardec nos trouxe, já que há diferenças, conforme a gente já viu, das outras filosofias com relação à doutrina espírita. E diga-se de passagem, perdão, a gente ficar falando, né? Isso aí, palestrante fala muito, é um problema sério. Então, a gente tem essa questão, que seria a intuição da pluralidade das existências, com a diferença de que a gente desconsidera o retorno do espírito a um corpo de um animal ou de planta, ou até mesmo de algo ainda mais simples, de algum organismo ainda mais simples. E o que os espíritos esclarecem a Kardec é que o homem desnaturou essa ideia. E ele diz o seguinte, os espíritos dizem o seguinte, aliás, é o próprio Kardec que diz: seria verdadeira a metempsicose se indicasse sempre a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, onde adquirisse desenvolvimentos que lhe transformassem a natureza. Uma pequena pausa. A gente viu que o hinduísmo tem essa ideia de evolução, até a questão da roda de Sansara, e outros também têm essa ideia de que você vai evoluir. Só que a análise deles é mais mística. A nossa, a gente tende a olhar mais a questão de lógica, de bom senso, e utilizando dentro das nossas possibilidades também uma visão científica. Cada um no seu patamar, respeitando a condição de cada um. Então, de certa forma, a gente confirma a reencarnação, porém, não nas condições como, por exemplo, a encarnação no animal ou numa planta. Voltando a Kardec.
É, porém, falsa no sentido da transmigração direta da alma do animal para o homem reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão. Então, seria algo até um pouco mais delicado que simplesmente mudar de corpo. O fato de não poder semelhante fusão operar-se entre os seres corporais de duas espécies mostra que essas são de graus inassimiláveis, devendo dar-se o mesmo com relação aos espíritos que as animam. E os espíritos a ensinam na marcha ascendente da natureza e na progressão do homem dentro da sua espécie. O que o rebaixa é o mau uso que ele faz das suas faculdades, que Deus lhe outorgou para que progrida. E aqui a gente entra num ponto muito interessante, que quando a gente está lidando com o Livro dos Espíritos, os espíritos deixaram a Kardec uma pouquinho atrás da orelha, que disse que o ponto inicial do espírito é uma das questões que se prende à origem das coisas e de que Deus guarda o segredo. Os próprios espíritos longe estão de tudo saberem acerca de que não sabem, também por ter opiniões mais ou menos sensatas. Tanto que alguns espíritos disseram a Kardec que consideravam que o espírito só encarnava na espécie humana, que não passaria por outras instâncias. Então, isso leva, às vezes, a uma certa dúvida e a uma certa confusão. E é por isso que é uma recomendação que eu sempre dou para todo mundo. Leia toda a codificação. Leiam todas as obras fundamentais, desde o Livro dos Espíritos até a Gênese, exatamente para não restarem essas dúvidas. Porque se a gente ficar preso a um dos livros, a gente esquece a evolução do pensamento de Kardec e até mesmo tudo que ele pôde mostrar de mudança, mostrar de evolução. O que os espíritos também disseram a Kardec foi o seguinte: cada espécie constitui física e moralmente um tipo absoluto, cada um de cujos indivíduos aure na fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe seja necessária, de acordo com a perfeição de seus órgãos e com o trabalho que tem de executar nos fenômenos da natureza, quantidade que ele, por sua morte, institui ao reservatório de onde a tirou, ou seja, toda a energia que eles puderem fazer. Do ponto de vista físico, este forma evidentemente um elo na cadeia dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre o animal e o homem solução de continuidade. O homem possui sua própria alma ou espírito, centelha divina, que lhe confere o senso moral e um alcance intelectual de que carecem os animais. E é nele o ser principal que pré-existe e sobrevive ao corpo, conservando a sua individualidade. Quanto às relações misteriosas que existem entre o homem e os animais, e a gente pode colocar todos os elos, incluindo vírus aí, repetimos, isto está no segredo de Deus, como muitas outras coisas, cujo conhecimento atual nada importa ao nosso progresso e sobre as quais seria inútil nos determos, porque afinal, vamos ser bem sinceros, a gente tem um pouco mais a realizar, a o que fazer. Bom, gente, estamos caminhando para o nosso final, mas eu tenho que passar para vocês um outro ponto aqui, que é uma... Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu estou misturando aqui as citações, que é, para a gente encerrar, uma lição que Kardec nos dá do livro A Gênese. Eu vou até pegar aqui aquilo que ele ajuda a entender um pouco melhor e para vocês perceberem como o pensamento de Kardec evoluiu de Livro dos Espíritos para a Gênese. Isso é importante a gente sempre fazer essa ponte. Nesse item, perdão, não era esse não, gente, não é esse, eu acabei esquecendo de colocar aqui, não, bom, não era esse o tema, era a Gênese espiritual. Deixa eu fazer a alteração aqui, que é o item 23. Eu achei que tivesse feito, mas infelizmente acontecem alguns problemas quando a gente às vezes está querendo fazer as edições das coisas. Então, nesse item 23, nós temos o seguinte: considerando a humanidade no menor grau da escala espiritual entre os selvagens mais atrasados, cabe perguntar se esse é o ponto de partida da alma humana.
Conforme a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora, passando pelos diversos graus da animalidade, ou seja, já no plano animal, vamos evoluindo também. Seria, por assim dizer, seu período de incubação. Perdão. E é aí que a alma se ensaia para a vida e se desenvolve pelo exercício das suas primeiras faculdades. Seria, por assim dizer, seu período de incubação. Chegado ao grau de desenvolvimento que essa fase comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, assim, filiação espiritual, como a corporal. Esse sistema baseado sobre a grande lei de unidade que preside a criação corresponde, é preciso convir, à justiça e à bondade do Criador. Dá uma saída, um alvo, um destino aos animais, que não seriam mais seres deserdados, mas encontrariam no futuro que lhes está reservado uma compensação aos seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é a sua origem, mas os atributos especiais dos quais está dotado, o que constitui o homem espiritual, está dotado quando entra na humanidade. Atributos que o transformam e fazem dele um ser distinto, como o fruto saboroso é distinto da raiz amarga de onde saiu. Ou seja, é a nossa evolução. A gente se torna mais perfeito, a gente se torna mais evoluído a cada encarnação, a cada passagem por reino diferente e também dentro da espécie humana. Por ter passado pela feira da animalidade, o homem não seria menos homem, não seria animal, como o fruto não é raiz, ou o sábio não é disforme perfeito, pelo qual veio ao mundo. É aquilo que a gente havia falado da semente de mostarda que vira aquela planta gigante, do animalzinho que às vezes está aquele embrião e vira esse ser maravilhoso. E eu, que, por exemplo, nasci criança e eu sei ser belíssimo, só que não, que está aqui falando com vocês. Mas esse sistema levanta numerosas questões, cujos prós e contras não é oportuno discutir aqui, nem examinar as diferentes hipóteses feitas sobre esse assunto, sem procurar a origem da alma e as etapas pelas quais tenha passado. Vamos considerá-lo ao entrar na humanidade o ponto em que está dotado do senso moral e do livre-arbítrio e começa a exercer responsabilidade por seus atos. Então, basicamente, é isso que Kardec tinha a nos dizer para nos mostrar essa evolução e até que ponto que a gente vai sempre progredindo. Então, resumo, a preocupação sobre o destino dos espíritos após a morte do corpo físico é tão antiga quanto a humanidade, daí as diversas teorias, incluindo a transmigração das almas, palingenesia ou metempsicose. Todavia, nem todas as filosofias criam na transmigração das almas, palingenesia, metempsicose, previam a encarnação em animais e plantas. Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entrar no período humano, já não guarda relação com seu estado primitivo, e já não é a alma dos animais, como a árvore já não é a semente. Encarnar no animal ou espírito que animou o corpo de um homem seria retrogradar, e o espírito não retrograda. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Seria verdadeira metempsicose se indicasse a progressão da alma, passando de um estado inferior a outro superior, onde adquirisse desenvolvimentos que lhes transformassem a natureza. É, porém, falsa no sentido da transmigração direta da alma do animal para o homem e reciprocamente, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou de fusão. E assim, amados irmãos, amadas irmãs, a gente encerra mais esse estudo e a gente vai passando para os nossos avisos. Não sei se alguém tem alguma pergunta, às vezes eu começo a ir muito rápido, eu sei que isso é um pouco complicado quando a gente está falando ainda aqui, mas se vocês puderem, aguardem os finalzinhos dos estudos, que aí a gente pode ir para as perguntas, que tem esses avisos que são muito importantes para a gente, especialmente se tratando do que a gente tem a oferecer, como a feijoada do bem, no nosso domingo, dia 21 de março, em que tem essa feijoada. Então, o pessoal já deve estar aí já, né, não vendo aí, escorrendo aí um pouquinho esse momento aí. E aí, lembrando, gente, se vocês gostaram,
o joinha, o coraçãozinho, para a gente aumentar o alcance da nossa transmissão e para outras pessoas também queiram entrar em contato com a gente. E aí a gente passa falando também que vamos ter nesse domingo a palestra da Raquel para quem participar da feijoada, o sofrimento companheiro de jornada. E, claro, vocês vão ter também a oportunidade também de participar, fazer perguntas, e vocês vão ter também a possibilidade de sorteio desse quadro Águas da Paz, que é algo que vai ser sorteado nesse domingo também. Todo revertido para a obra do telhado da sede histórica da nossa amada Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim. Vamos voltando aqui agora, que temos também mais avisos. Então, vamos ter aí, lembrando, segundas-feiras, 10 da manhã, Mauro trazendo as pérolas da codificação. Quarta-feira, 15 horas, eu, Cleide Dores, ou Cleide Odores, trazendo as palavras do codificador, em que a gente vai fazendo esse recorte de um trecho do Livro dos Espíritos. Hoje tivemos participações muito legais também. Toda quarta-feira a gente está aqui, a não ser que aconteça algum problema, mas estamos sempre fazendo o possível para estar presentes. Na próxima quarta-feira, naquela alternância, teremos Marcelo Pellegrino trazendo o capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 18 a 23. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Amanhã vamos ter Cláudio Conte trazendo o capítulo 28 de O Livro dos Médiuns, e no sábado, 20 de março, Tânia Wilson trazendo um tema livre, observando aqui na Casa da Cultura Espírita de Olinda Amorim, sempre trazendo estudos bem interessantes para vocês. Então, vamos ter também, lembrando dos nossos grupos de estudos, segundas-feiras, estudos sobre a obra de Leon Denis. Estamos estudando o livro No Invisível. Quem quiser pode entrar em contato com o telefone da Cleide para ingressar no grupo. Estamos sempre abertos a receber novos membros. Na quinta-feira, 9 da manhã, o Albano, responsável por esse grupo, que trata de livros de Kardec, especialmente nesse momento estamos tratando do livro Obras Póstumas. E no mesmo dia, pouco depois da palestra, às 5h30, estamos estudando as obras do nosso patrono Deolinda Amorim, e Doris, que é a coordenadora desse grupo, está trazendo com a gente, estudando os cadernos doutrinários. Estamos no 5º caderno, sempre um estudo interessante que fez parte de estudos que ele proporcionou dentro de um centro espírita fundado por ele, chamado 18 de Abril. Então, é importante para a gente trazer. Quem quiser pode entrar em contato com a Doris. Também estamos com as inscrições abertas para estudo sistematizado da doutrina espírita. A turma já começou suas atividades, mas ainda dá tempo para vocês participarem. Então, podem entrar em contato com o Ralph, cujo número está aí, ou procurar essa foto aí na nossa timeline do Facebook, para ingressar diretamente no nosso grupo de WhatsApp da turma. Lembrando também da Assembleia Geral Ordinária acontecer no dia 27 de março de 2021, às 14h30, para os sócios da casa. E para quem não é sócio, já fica o convite para participar, para contribuir não somente financeiramente com a casa, mas também para auxiliar nas decisões e na vida da casa, basicamente, né? Não é só a vida espiritual, mas toda a vida e todas as funções, todas as tarefas que a casa nos proporciona, e que não faltam são frentes de trabalho. Dia 10 de abril, vamos ter o retorno da evangelização virtual, infantil virtual, com a Tânia Correia. Quem quiser, tem um sobrinho, uma sobrinha, um netinho, uma netinha, um filho, uma filha, que queira entrar também, pode ter contato com a Tânia para colocar aí na evangelização infantil. E lembrando, no dia 29 de abril, às 16 horas, teremos o Pinga Fogo com Antônio Fonseca e Marcelo Pellegrino. Quem quiser participar com perguntas, pode enviar para a Doris, cujo telefone está aí também. Então, agora a gente vai passar para aquele momento em que nós vamos dar um oi direcionado para quem apareceu. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Iva, Fernando Costa, Helene Bastos, Solange Almeida Teixeira, Maria Helena Monteiro, Adriana Cis, Dilma Brito Rosa, Alcenira Oliveira,
Moema Tavares, Malu Azevedo, Lucimara Gomes, Cristiane Riatti, Suzana Pedrosa, Luiz William Gregory, Rosane Correia, Carmen Marques, Ilciane Ronaldo, Yasmine Diogo. E vamos ver que é o meu lado obsessor. Vou ver quem é que deixou sua curtida, mas não deixou seu boa noite. Não tem problema, que a gente ama vocês de paixão. Eu mesmo amo muito vocês. Luiz Martins Oliveira, Vânia Lúcia Lanzelotti, quem mais? Denis Correia da Silva, Kátia Silva, Malu Azevedo, Rafael Fortuna Barão e todo mundo que for chegando, porque afinal a gente continua dando esse abraço forte para cada um de vocês. E agora, para a gente poder encerrar bem, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo por mais este momento em que podemos estar presentes, em que podemos trabalhar, podemos vivenciar um pouco esse nosso momento de estudos, e que possamos aprender esse conhecimento e colocar no cotidiano. Possamos manter essa conexão com os espíritos superiores ao encerramento dos nossos trabalhos e possamos continuar com o pensamento elevado sempre. Gratidão, Pai, por tudo e que assim seja. Gente, quem quiser vai chamar para pergunta, vou dar uns 2 minutos para aparecer, porque tem um delay na nossa transmissão, antes de a gente encerrar, porque às vezes ficam algumas dúvidas. Eu fui num moto contínuo, não vi nenhuma pergunta, nenhum comentário, a não ser aquele momento que simplesmente deu um quiprocó aqui na transmissão, e fico à disposição para a gente poder conversar um pouco se tiver ficado alguma dúvida, algum questionamento que vocês queiram fazer também. Então, só dar mais um tempinho para a gente poder trabalhar e a gente esclarecer tudo que for necessário. Vamos ver aqui, não sei se alguém também deixou alguma pergunta. Vamos lá. Para quem for se despedir, gente, já vou deixar aqui aquele sorrisão do ladinho para a gente poder lembrar do nosso amado Mestre Jesus. Mas quem tiver alguma pergunta, estamos à disposição ainda para que a gente possa pensar aqui. Então, não sei se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento. Como você pediu, ainda dá tempo ainda. Depois que encerrar, não tem jeito. Então, estamos vendo aqui se mais alguém vai aparecer. Vou deixar também aqui o bannerzinho para a gente poder falar das nossas reuniões aqui embaixo, para a gente não esquecer também. Bom, se alguém não tiver mais uma reunião, então a gente vai encerrar a transmissão. E no caso, deixo para todo mundo um forte abraço para todo mundo, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fique com esse sorrisão do nosso amado Mestre Jesus e até a próxima reunião. Então, gente, fique com Deus e até breve.